Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e hoje a gente está continuando nossa série de vídeos sobre Node.js e hoje eu vou falar para vocês sobre um módulo que ajuda a gente a controlar processamento assíncrono também, ele é chamado de async, tá? Então aqui o que eu já fiz? Eu criei uma pasta para o projeto e dei o npm install async nessa pasta, tá? E um outro detalhe também, eu tenho dois arquivos de texto, um com conteúdo, escrito só conteúdo 1 e o outro escrito conteúdo 2. Então eu tenho dois arquivos de texto aqui. Bom, se você lembra bem aí do nosso exemplo de promise, o que a gente fez? A gente leu dois arquivos e escreveu, concatenou o conteúdo desses arquivos. Aqui eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor com o nome dos arquivos dentro. Então, eu tenho dois arquivos lá. E aí o que acontece? Eu quero ler primeiro o arquivo 1, depois o arquivo 2. Tá? Então, vamos supor que eu quero ler 100 arquivos de log e processar ou fazer alguma coisa com esses arquivos de log. Tá? Então, são 100 arquivos, um atrás do outro, de operações assíncronas. Então, esse é o grande detalhe e a grande diferença do que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Se fosse para a gente fazer uma linguagem síncrona, é bem fácil de fazer. Então, como que a gente vai fazer? Async.it. Então, para cada arquivo, né, então para cada um dos arquivos ali, o que ele vai fazer? Ele vai rodar essa função anônima, onde ele vai passar o file e um callback. Já que a gente vai ficar claro isso aqui para vocês. Bom, o que acontece? Então, para cada arquivo, ele vai executar uma vez isso daqui. Tá? Então, para arquivo 1, ele vai colocar arquivo 1 como file e vai passar um callback aqui para a gente. Tá? O que a gente vai fazer? fs read file. Okay. Esse arquivo meu é o tf8. E aí eu tenho um function error o conteúdo do arquivo. Então, olha só o que eu vou fazendo. Eu vou executar isso aqui uma vez e ele vai executar uma outra operação assíncrona. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, quando ele retornar o conteúdo, eu vou escrever esse conteúdo na tela. E o que acontece? O async, ele espera que você avise ele quando você terminou esse processamento aqui. É por isso que ele tem um callback. Tá? Então é por isso que ele fica esperando, ele passa um callback e espera que você chame esse callback. Tá? Em JavaScript é muito legal que você pode colocar, você pode fazer isso, né? Eu posso colocar posso fazer isso. E essa FNC aqui ela é uma function, né? Então eu posso chamá-la depois. Então aqui no callback ele está passando uma referência para uma função. Tá? Isso é bastante interessante. No callback eu vou passar null, porque aqui no callback eu posso passar um error, né? Que é o padrão de callback no Node. Tá? Então eu posso passar um error e depois os dados que eu quero. Se o error for null, quer dizer que não deu erro nenhum. Tá? Bom, vou salvar isso aqui como it.js e vou rodar aqui agora para a gente ver. Então, node it. Olha lá que legal, arquivo 1, arquivo 2. Uma coisa que acontece nessas execuções aqui não aconteceu, mas pode acontecer. Pode acontecer do arquivo 1 terminar mais rápido do que o arquivo 2. Tá? Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque a gente não está impondo nenhuma ordem aqui. Tá? Então, para o async não importa. Ele vai executar todo mundo, uma vez cada um ali, mas ele vai respeitar a ordem das operações de I/O forem resolvendo, vamos dizer assim. Tá? Então, se o arquivo 1 se resolver primeiro que o arquivo 2, o arquivo 1 é o arquivo 2. Se o arquivo 2 se resolver primeiro que o arquivo 1, ok também. E aqui ele tem um detalhe também, ele abre isso de forma paralela, tá? Então o it, ele pode, para otimizar, ele pode abrir mais de um arquivo ao mesmo tempo, tá? O que a gente vai fazer? Vamos forçar ele a abrir um de cada vez. Então, it series. Só salvar. Agora a gente garante que ele vai abrir um após o outro, tá? E olha que legal, se eu vier aqui, Ctrl C,
Ctrl V, Ctrl V. Ó, então agora são 6 arquivos para ele ler. O mesmo código, leu 6 arquivos. Se eu tirar o series, eu acho que agora a ordem vai bagunçar um pouquinho. Olha lá que legal. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Tá, então 1, 2, 2, 1. Ó. Ele está ao contrário aqui. Tá, então é muito legal o async, porque a gente consegue fazer esse tipo de processamento aqui, né? Então, vamos supor, você pode fazer uma busca no banco, retornar uma sequência de registros, por exemplo, de documentos, por exemplo, no Mongo, e fazer um outro processamento com isso, e fazer um outro processamento com isso, e fazer vários processamentos subsequentes de forma assíncrona, tá? Então, é muito legal o async aí para esse tipo de coisa. Bom, pessoal, esse é o It, tá? O It e o It Series. Depois eu vou falar mais um pouquinho de alguns outros que são bastante interessantes também, tá? Então, que a gente utiliza bastante aí no dia a dia, tá? O It eu utilizo muito no meu dia a dia, porque a gente processa grandes quantidades de dados aqui com o Node, e quando a gente faz isso, por exemplo, a gente tem um importador de CEP, tem umas coisas nesse sentido, e toda vez que a gente faz isso, a gente precisa iterar, né, que é isso que a gente fez aqui, sobre uma grande massa de dados, fazendo operações assíncronas, tá? Então, o async aí pra gente é bastante útil, a gente usa ele bastante aí no dia a dia. Bom, pessoal, qualquer dúvida, envie um e-mail para mim, não deixe de se inscrever no canal, curta a gente lá no Facebook e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!